Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. E aí? O áudio chegou? Glória a Deus. Desconectei aqui uma situação. Espero que tenha chegado aí. Glórias, muitas glórias sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Está sem áudio. Glória a Deus. Meu Deus. E agora, Senhor? O que nós vamos fazer? Porque está sem áudio. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sim. Meu Deus. E agora, Senhor? Meu Jesus, situação difícil. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Continua sem áudio, né? Glórias, amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias, muitas glórias. O que fazer? Chegou. Chegou, glória a Deus. Claudineide, você está dizendo que chegou, amém? Chegou? Se chegou, me diga, repita aí que chegou. Glória. Claudineide, repita aí, chegou mesmo? Glória a Deus. Estou preocupada com o áudio desse programa. Semana passada a gente também não teve o áudio. E agora? Mas alguém que diga aí que chegou. Estou precisando dessa resposta para continuar o programa. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias ao Senhor nosso Deus. Só preciso de uma resposta aí para continuar o programa. Claudineide, me diga se chegou mesmo. Você está ouvindo? Glória a Deus. Tomara que esteja. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, orando por cada pessoa que está entrando aí na Converte, que está entrando, acessando esse programa. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada uma delas, por todas as pessoas, pela Converte TV e Rádio, pela Rose Borboleta, pela Rose, pela Claudineide. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. O áudio voltou. Glória a Deus. Rose. Glória a Deus, Rose. Já está com o áudio. Isso é maravilha. Vocês estão... Está vendo como vocês trabalham nesse programa? Deus os abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, eu te rogo que o Senhor derrame uma bênção especial por essas, nas cabeças dessas pessoas que estão trabalhando comigo aqui nesse programa, para que o programa aconteça. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoe, meu Deus. Abençoe a Converte. Chegou, não é Converte? O José Helder. Chegou, meu irmão. Que maravilha, Marineide. Maravilha, maravilha, maravilha. E eu digo a vocês, Jesus está chegando também. Amém. Eu saúdo a todos com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E vocês estão me dizendo assim, uma grande... estão me trazendo uma grande alegria, dizendo que esse áudio chegou. Porque na semana passada, no dia da vigília, eu não consegui fazer o programa, porque todo mundo dizia, está sem áudio, está sem áudio. Mas agora, graças a Deus, vocês estão me avisando, isso é, vocês estão trabalhando junto comigo. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe esses levitas que estão aí a serviço. Isso é trabalho de levita. Isso é trabalho de gente que coordena, que ajuda, que
que faz com que a obra do Senhor seja realizada. Agradeço a vocês de todo o coração e peço ao Senhor uma bênção especial para cada um de vocês. Claudineide, Rose Borboleta. Oh, meu Deus, que coisa linda. Ela está dizendo: papai, use esse vaso para mim transmitir uma palavra, pois estou partido. Olha, minha querida, meu querido Rose, eu te digo o seguinte. Isaías 54, 5. Preste bem atenção. Isaías 54, 5. Porque o Senhor, o teu Criador, é o teu marido. O nome dele é o Senhor dos Exércitos. E eu digo, quem tem um marido igual ao Senhor dos Exércitos, não precisa mais de nada. Tome posse desse versículo. Porque o Senhor, o teu Criador, é o teu marido. Rose, essa palavra eu estou mandando para você, especialmente para você, juntando com o Salmo 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu te mando um beijo bem grande no seu coração, Rose Borboleta, que você receba um abraço de Jesus bem forte, minha querida. Que você receba um abraço de Deus bem grande, bem forte. Receba essa palavra que eu te dei, porque foi o Senhor que mandou te entregar. Amém? Glórias ao Senhor nosso Deus. Só temos agora que agradecer ao Senhor, que louvar a Ele com todo o coração, com toda a alma, com toda a alegria, porque vocês estão ouvindo aí do outro lado as palavras que eu estou falando. Glória a Deus. Então, nesse momento, eu gostaria de trabalhar um tema antes de louvar. Depois eu louvo. Mas olha, esse tema é bem interessante. Na peneira de trigo com Simão Pedro. Simão é o apóstolo Pedro, o apóstolo de Jesus. Um apóstolo que Jesus muito queria bem. Um apóstolo que era tempestivo. Ele era muito valente para falar tudo aquilo que ele queria de uma maneira rápida, precisa. Muitas vezes ele não pensava nem no que estava falando, mas ele dizia, e Jesus muitas vezes o repreendia. Sim, Rose, estarei orando por você. Mirelle Souza, sim, minha querida, estarei orando por você. José Helder está dizendo aleluia, glória a Deus, meu amado. Rose Borboleta disse: eu recebo aquilo que foi levado para você. Receba, minha querida, receba em nome de Jesus. Então, nós vamos agora para estudar um pouco, conversar um pouco sobre Pedro. Jesus disse que Pedro ele foi peneirado. Você sabe o que é ser peneirado? Quando a gente põe algo numa peneira, balança a peneira, uma parte fina desce e a outra parte grossa ela permanece. Muitas vezes a gente quer peneirar aquilo que desceu e muitas vezes a gente quer peneirar aquilo que sobrou, que ficou em cima. Depende, muitas vezes, da forma como nós trabalhamos certos materiais. Mas Jesus disse que Pedro ele foi peneirado. Em Lucas 22, capítulo 22 e versículo 31. Jesus diz assim a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu permissão para te peneirar como trigo. Ele quer te separar de mim como a palha se separa do trigo na peneira. Eu vou repetir. Jesus disse em Lucas 22,
versículo 31. Ele disse assim: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu permissão para te peneirar como trigo. Ele quer te separar de mim como a palha se separa do trigo na peneira. Jesus estava reunido com seus discípulos quando revela a Pedro, a Simão Pedro, que Satanás estava prestes a peneirá-lo. Pedro seria o quê? Moído. Pedro seria sacudido como teste de resistência. Peneirar vem da palavra grega siniazo e significa agitar, sacudir. Meditando nesse verso, encontramos razões explícitas e explicativas para as dores enfrentadas por alguns servos de Deus. E de princípio destaque, Jesus se dirige a Pedro, chamando-o de Simão. Simão era o velho homem, ainda não convertido, porém em processo de transformação, com grandes promessas a serem realizadas. Ele era um homem oscilante em assuntos de espiritualidade. Pedro era uma pessoa sem muitas experiências. Pedro, ele sabia muito bem pescar. Pedro era um homem que pescava muito bem. E Jesus, olhando para ele, certo dia, disse: eu te farei pescadores de homens. O que é que nós somos hoje? Pescadores de homens. Nós estamos nos caminhos da vida buscando pessoas que queiram nos ouvir, queiram ouvir a palavra do Senhor para que sejam pescadas para Cristo Jesus. E ele dizia: Pedro, Simão, Simão. Ele disse: o inimigo, o Satanás, ele pediu para te peneirar. Olha, amado, olha, amada, quando a gente é peneirado, a gente vive um deserto, a gente vive um momento de angústia, a gente vive um momento de sofrimento, de solidão, de situações que a gente não sabe nem explicar num momento como esse, quando somos peneirados. O inimigo, ele deseja nos peneirar. Ele deseja que a gente se torne pequeno nas mãos dele, para que possamos nos desligar do Senhor. E aí Jesus se dirige a Pedro dizendo: Simão, Simão. Simão era o velho homem, ainda não convertido. E Satanás pediu permissão para peneirá-lo. Apesar das fraquezas, Simão Pedro incomodava o reino das trevas. Você sabia que muitas vezes a gente, no dia a dia da vida da gente, é como Pedro? Nós incomodamos o reino das trevas. As trevas, o reino das trevas não quer, por hipótese alguma, que você seja uma pessoa definida para Deus, que você tome uma posição diante de Deus, que você, com o livre arbítrio que você possui, que você se decida por Deus de uma forma completa. E Pedro, o inimigo sabia que Pedro um dia ia fazer o que Pedro fez. De antemão, o que é que Pedro fez? Depois de negar Jesus, depois de se colocar como um homem que nem conhecia Jesus, ele depois é sarado pelo próprio Cristo. Mais adiante nós vamos falar. Ele é sarado pelo próprio Cristo.
Na praia, quando Jesus ressuscitou, ele vai até Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu sei, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Aí ele diz: apacenta meus cordeiros. E depois ele ainda diz: Pedro, tu me amas? E aí Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. O que é que Jesus estava fazendo com Pedro? Pedro, ele foi enganado pelo inimigo, ele foi pisoteado pelo inimigo, o inimigo o fez negar Jesus, mas depois Jesus, como um psicólogo maravilhoso, ele vai até Pedro e sara ferida por ferida de Pedro, porque Jesus sabia que Pedro ia realmente fazer um dos maiores milagres que alguém possa ter feito na terra, que foi pregar para uma grande multidão. E naquele dia, daquela grande pregação, quando o Espírito Santo descia sobre os apóstolos, Pedro pregava, Pedro abriu as portas do cenáculo, ele começou a pregar, e as multidões foram chegando, e Pedro pregava, e o povo entendia a palavra que Pedro falava, e eles iam se convertendo, e a Bíblia nos diz que mais de 3.000 homens se entregaram a Jesus, a Deus, tiveram sua salvação numa única tarde, em torno do cenáculo, lá em Jerusalém. Mas continuando, apesar das fraquezas, Simão Pedro incomodava o reino das trevas. Isso é muito forte. Deus prepara seus servos para receber alegrias e também tristezas. Em todas as coisas, eles são vencedores. Eu e você somos vencedores. Mas isso não significa que a gente vá somente ter a vida, como Damares fala, um sabor de mel. Não. A gente tem altos e baixos. Os altos e os baixos, eles nos ensinam a sermos vencedores, a procurarmos o verdadeiro Deus, a buscarmos a Cristo de uma forma profunda, a salvar a nossa alma, que é a única coisa que nós precisamos desejar aqui nesta terra, é salvar a própria alma, porque Jesus, ele está voltando, Jesus está voltando e ele vai querer levantar desta terra uma geração eleita, uma geração preparada para entrar no reino de Deus, para sentir a presença do Senhor nas mansões celestiais, naquela cidade em que Jesus foi nos preparar um lugar, a cidade da Nova Jerusalém celestial. Voltando a Pedro, Pedro passou por grandes adversidades, conflitos, até chegar a ser Pedro, o apóstolo, que ia abalar as tradições religiosas judaicas e se converter e pregar o cristianismo com autoridade. Vocês sabiam que Pedro, com 3 anos e meio de Cristo na vida dele, ainda não era convertido? Muitas vezes a gente olha para as igrejas e vê crentes com 70, 80, 90, 100 anos e ainda não são convertidos. Até eles esqueceram o primeiro amor. Eles não têm mais aquela alegria na presença de Deus. Eles não têm mais aquela força que os novos convertidos muitas vezes têm. Então nós precisamos buscar esse primeiro amor. E Pedro, naquela época, diante de Jesus, na hora que Jesus foi chamado para seguir os soldados, para sofrer, ser crucificado, Pedro ainda não era convertido. Você quer a base bíblica para isso? Vamos lá. Pedro puxou a espada que estava na cintura, cortou a orelha do soldado Malco. Imediatamente, Jesus chamou a atenção dele. Pegou a orelha do jovem soldado e a colocou no lugar. Pedro, ao invés de ter a palavra de Deus,
o Pentateuco, a Torá, que era a Bíblia daquela época, até Malaquias. Existia a Torá e existia a continuação até Malaquias. Pedro não usava. Na realidade, não se podia usar a Bíblia como nós usamos hoje. Porque a Bíblia era escrita em rolos. A Bíblia era um patrimônio das sinagogas, das igrejas, das casas do Senhor. E Pedro, ele pegou da espada, tirou a espada da cintura e, ironicamente, ele cortou a orelha do soldado Malco. Ele não estava convertido. Jesus chamou a atenção dele. Será que hoje nós estamos convertidos? Ou precisamos nos converter no dia a dia? Eu creio que a gente precisa se converter todos os dias. Todos os dias, eu e você precisamos aceitar a Jesus, renovar a nossa aliança com Deus, com Cristo. Cristo que nos deu que deu a vida para salvar a nossa. Cristo que o Senhor Deus, o Pai, entregou ao mundo, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E Pedro, assim como eu, assim como você, ele estava precisando de conversão. Muitas vezes nos perguntamos por que servimos a Deus. Muitas vezes nos perguntamos por que buscamos a sua justiça e ainda assim nos afligimos, somos aflitos, somos angustiados. Porque algumas coisas acontecem conosco, causando dores profundas. Eu muitas vezes sinto dores profundas. Eu creio que você também, você que está nos ouvindo, você que também vive dores profundas, vive dúvidas, vive angústias. E ao olharmos para esta mensagem bíblica, temos uma revelação fantástica do que ocorre no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, em carta aos Efésios, ele afirma: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, a nossa luta é contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Isso está escrito em Efésios 6:12. O que é que o apóstolo Paulo está nos mostrando? É que nós vivemos aqui dentro do mundo cercado por inimigos, cercado tanto por pessoas como seres do mundo espiritual das trevas, querendo ver a nossa derrota, querendo ver a gente subir no muro. Você sabia que quando a gente está em cima do muro, a gente não serve ao Senhor? Existem pessoas que elas se colocam na vida com um pé na igreja e outro no mundo. Quando isso acontece, você está em cima do muro. E em cima do muro, nós não podemos servir a Deus. Se conta em uma história que existia um muro bem alto. Um jovem estava em cima daquele muro. De um lado estava o povo de Deus, orando, louvando, adorando, orando e intercedendo pela vida daquele jovem que estava em cima do muro. No outro lado estava Satã, sentado em uma cadeira de balanço, com uma cerveja na mão, com um uísque na mão, um cigarro, as pernas cruzadas e dando gargalhadas, rindo
para se acabar. Olhava para o rapaz lá em cima e começava a sorrir. E o rapaz ficou numa berlinda. Ele olhava para um lado, via o povo de Deus orando, dizendo: desça daí, meu filho, saia desse muro, venha para o lado de cá. E orava por ele, intercedia por aquele rapaz. Do outro lado estava o Satanás na cadeira de balanço, olhando com um cigarro na boca, olhando para o rapaz e rindo, olhando para ele sutilmente e rindo, com aquele sorriso maroto que só ele tem. E aí o rapaz teve coragem e perguntou: por que é que você está aí sentado nessa cadeira de balanço, olhando para mim e sorrindo? E aí o Satanás deu uma gargalhada e disse para ele: é que quando você está em cima do muro, você não me preocupa, você é meu. Mas se você sair para o lado de lá, para eles que estão lhe chamando, aí eu vou me chatear, porque eu vou atrás de você, que eu quero você em cima do muro. Você sabe o que é estar em cima do muro, amado, querido, minha querida, meu querido ouvinte? Meu querido amado, meu querido companheiro que está aí do outro lado. Quando a gente está em cima do muro, a gente não tem compromisso com Deus. Quando a gente está em cima do muro, a gente está à mercê do mundo. O mundo, ele vem com suas atrações e você vai se entregando. Chega ao ponto que você faz as coisas que o mundo gosta e não se preocupa de estar desagradando a Deus. Porque você aprendeu a achar natural tudo aquilo que o mundo faz. E aí você vai se entregando, começa a fazer tudo que o diabo gosta. E quando a palavra chega e diz uma verdade para você, você fala mesmo assim: nada a ver. Os tempos mudaram. Deus, ele não está mais exigente como ele era com o seu povo naquela época, não. Deus hoje é light. A gente vive hoje o tempo da graça. Sabe o que foi que Jesus disse em relação ao tempo da graça? Sabe o que foi que Paulo falou em relação ao tempo da graça? Jesus, ele disse o seguinte: o Evangelho, lá no Evangelho está escrito assim: se você, no tempo da lei, vivia as coisas que a lei não permitia, e você se tornava um réu, no tempo da graça, só em você pensar em fazer o erro, já se tornou um réu. Não devemos pecar no tempo da graça, nem por pensamento, nem por palavras e nem por obras. Pensou um pecado, fazer aquele pecado, só pensou, no tempo da graça você já fez. Falou que vai fazer o pecado, no tempo da graça você já fez. E fazer a obra do pecado, já fez. É réu de juízo. Sabe por quê? Porque a lei, ela veio nos avisando tudo aquilo que a gente não poderia fazer. No tempo da graça, a gente tem que viver a lei do Senhor, porque a gente já aprendeu a viver dentro da lei e não fora da lei. Então, se pensarmos em fazer o pecado, já estamos pecando. Se falarmos em fazer o pecado, já estamos fazendo. E se realmente assumirmos fazer o pecado, que é a obra, aí o negócio é sério. Seremos réu de juízo. A lei do Senhor é perfeita, é conforto para a alma, é uma coisa maravilhosa. É como a história do sinal de trânsito. Você vai dirigindo, o sinal ficou vermelho, você para, porque se continuar, morre. E aí, nada mal, é maravilhoso. Você vai dirigindo
Vê o sinal verde, você passa. Vê que ele ficou vermelho, você para. Tão bom saber a lei. A lei é maravilha. A lei é a comunicação de Deus para conosco. Então, voltando à nossa conversação. Paulo já falou. E agora nós vamos ver algo em relação à mesma situação no livro de Jó. O livro de Jó, ele é outra bússola para tempos difíceis. Pois aquele homem, mesmo sendo honesto e verdadeiro, ele foi peneirado. Sabia que Jó foi peneirado? Ele foi esmiuçado. Mas cada pedaço de trigo que caiu da peneira no chão, cada grão que subia e descia, ao ser sacudido, germinou milagrosamente, multiplicando sobremaneira a produção do cereal. Na medida que a gente é peneirado, a gente se multiplica. E se a gente é peneirado de acordo com a vontade de Deus, a gente se qualifica. Você já ouviu muitas vezes alguém dizer assim, Senhor, quebra-me, faz de mim um vaso novo. Quantas vezes eu já ouvi alguém falar dessa forma? Faz de mim um vaso novo. Quebra-me. Você sabia que quando você pede a Deus para ser quebrado, você está pedindo a Deus para ser purificado, para ser transformado? E para isso acontecer, sabe o que acontece com você e comigo? Olha, eu sou um vaso, você é um vaso de barro, mas trincou. Quando trinca, é porque você deu brecha, eu dei brecha, eu facilitei a quebradura. Então ele não pode mais permanecer inteiro. Ele tem que ser quebrado para se fazer um novo vaso daquele material. Mas é na quebradura para fazer o vaso novo que a gente sofre. E a gente muitas vezes até canta, Senhor, faz de mim um vaso novo. Para fazer um vaso novo, você é quebrado, é triturado. Existe uma marretinha que quebra pedacinho de barro por pedacinho. Depois é passado numa peneira. Aqueles pedacinhos que ficaram em cima na peneira, eles são novamente machucados. E aí ele desce todo de peneira abaixo, de forma que não fica nada em cima. Você sabe o que é ser quebrado miudinho, 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 até não sobrar nada em cima da peneira? Você sabe quanta dor você passa? Mas não estou tirando de você o desejo de ser um vaso novo, não. É dessa forma que nós nos tornamos um vaso novo, um vaso de honra. Sabia que o ouro a gente pega lá no leito do rio e traz para casa, para a refinaria, e ele vem preto? Sabia que o ouro ele vem preto, vem cinza? Você olha para ele e não dá nada por ele. Sabe que é ouro, porque você é um homem que trabalha colhendo o ouro.
Você sabia que quando você começa a refinar, é aí onde ele vai se tornar o ouro de valor? E o que é refinar o ouro? É colocar na fornalha, para que ele se derreta todo, para que ele fique líquido. E esse é um processo. É um processo de purificação. É um processo na vida da gente de renúncia. É um processo de escolha entre o bem e o mal. É um processo de posição diante de Deus. O ouro, ele refinado, passado pela fornalha, ele se torna aquele ouro maravilhoso que você quer, para ser a aliança do seu casamento, para ser uma joia para você guardar, para ser um tesouro. O ouro refinado, ele é um tesouro. Você guarda, e você sabe que você está guardando milhões ali. Mesmo assim, é a peneira que Pedro passou e que eu e você estamos passando. Para chegarmos à nova Jerusalém celestial, nós temos que passar pela peneira, temos que passar pela refinaria, nós temos que passar pela mão do oleiro, para sermos um vaso novo e um vaso de honra, um vaso para honra. Você sabia que existem muitos vasos e nem todos eles são vasos para honra? Muitas vezes a gente vai em uma loja e compra um jarro muito bonito para colocar flores em cima da nossa mesa, no púlpito da nossa igreja. Muitas vezes você vai à loja e compra um vaso para jogar lixo, papéis picados, restos que a gente não quer mais, joga naquele lixeiro. Ali é um vaso. Muitas vezes você vai à loja e compra um vaso para colocar no seu banheiro. Pode ser um vaso sanitário, pode ser um vaso para recolher o lixo do banheiro. Tudo é vaso. Olha lá quando a gente vai para um encontro, quando dizem assim, encontro de vasos. Ai, meu Deus do céu. Quando eu olho certos cartazes, encontro de vasos. Meu Deus. E eu encontro ali certos vasos e eu conheço a história. Ai, 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 Jesus. E Jesus conhece todos os vasos. Se eles são para honra, se eles são para desonra. E a preocupação de Jesus aqui era com Pedro. A preocupação de Jesus é porque Pedro era um vaso para honra, mas o inimigo queria transformá-lo em um vaso para desonra. O inimigo fez com que Pedro negasse a Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Eu já disse outro dia e volto a dizer agora, o galo não é o galo do quintal que a gente cria para um dia matar e comer, não. O galo lá em Jerusalém era um relógio, era um mecanismo que anunciava as mudanças de horas. As vigílias. A noite era dividida em vigílias. E dentro das vigílias havia mudança de turno dos policiais que guardavam a cidade. E Jesus disse, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro disse, não, Senhor, quem te disse? Eu vou te seguir em todos os momentos, eu vou estar contigo, eu não vou parar de te seguir, eu vou estar na tua presença, porque o Senhor é tudo o que eu preciso. Os apóstolos disseram também, nós vamos te seguir,
Senhor, nós vamos estar contigo, porque onde tu fores, nós também iremos. Mas Jesus sabia. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Ele sabia que eu, você, negamos a ele. E que angústia nós sentimos quando negamos ao Senhor. Oh, meu Deus. Não é fácil, Pai, a gente manter a vida cristã como o Senhor deseja. Mas, Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor conceda para cada um de nós aquele crivo, aquele comportamento, aquele caráter cristão, aquele caráter de Deus que está impregnado em nossas vidas, porque o Senhor Deus, Ele colocou as suas digitais em cada um de nós. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Oh, meu Deus. Assim como Pedro, 3 anos com Cristo ainda não estava convertido, nós também, Pai, reconhecemos. Há quantos anos nós estamos te seguindo? Há quantos anos, Senhor, nós levantamos as nossas mãos para ti, na igreja? Nós entregamos a nossa vida, o nosso caráter, a nossa condição. Te entregamos tudo que somos e tudo que temos para te seguir, para te servir. Porque o Senhor nos escolheu para morarmos ao teu lado nas mansões celestiais. Porque isso aqui, Pai, é só uma passagem. Isso aqui é só uma estrada que nós caminhamos desde o dia que nascemos até o dia em que passamos para ti, Senhor. Isso aqui nesse mundo, Pai, é uma chuva que nós estamos passando. Nós somos caminheiros, nós somos viajantes a caminho da eternidade, a caminho da nova Jerusalém celestial. Nós estamos viajando, Pai, a caminho das tuas mãos. Meu Senhor e meu Deus, abençoa-nos, Senhor, e ser conosco. Não nos permita, Senhor, sermos peneirados por Satanás. Não nos permita, Senhor, que o nosso vaso, ele quebre, ele rache, para sermos quebradinhos, bem miudinhos e peneiradinhos, para fazer um vaso novo, porque muito sofrimento nós passaremos, mas mesmo assim nós queremos ser um vaso novo. Se não formos um vaso novo, nós não poderemos chegar a ti. Porque a ti, Senhor, vão chegar os escolhidos. Vão chegar aqueles que o Senhor determinou, que o Senhor chamou, que o Senhor separou. E nós queremos, Pai, sermos esses separados, esses escolhidos, esses queridos. Nós somos, Pai, queridos teus. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, por todas as pessoas que têm esse propósito. E agora nós vamos orar por todos vocês que estão aqui. São muitas as pessoas que já entraram nessa live, que já passaram por cada um, por aqui, que estão passando no momento. Muita gente. Mas nós vamos orar. Já está encerrando o período do programa. Pai, eu quero orar, Pai, por todas as pessoas que aqui chegaram. Pela Karina Albino, pela Ruth Santos, Eliana de Paula, Valdete Vieira, Bárbara Rangel Prates, Pastor Jorge Eduardo,
da Converte. Eliana de Paula, Rose Borboleta, Salete Santos, Erinalda Moura, Lúcia Pereira, Salete Santos, Maria Lucieda, Pedro Neto, Pedro, que bom que você está aqui outra vez. Outro dia você esteve, eu me lembro de você. Você é uma bênção. Pedro Neto de Mossoró, Rio Grande do Norte, minha terra. Eu sou de Macaíba, Pedro Neto, você é de Mossoró. Parabéns pelo trabalho de evangelização. Sou sua conterrânea, meu amigo, lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Macaíba. Ele está dizendo que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês poderosamente. Amém, aleluia. Glória a Deus, meu querido. Luciene, Pedro Neto novamente, Marta Santana, Rose Borboleta, Oswaldo Lima, Carla Fernandes, Yasmin Santos, Cristiane Alves, muita gente linda está passando por aqui. E eu quero dizer para vocês, meus amados, que depois eu entro aqui nessa página onde vocês falam e eu vou curtir, alguns pedem oração, eu vou falar alguma coisa com vocês. Então, vamos orar agora, porque nós estamos bem pertinho já do final do programa. Eu preparei até uns hinos para cantar, mas me empolguei com a palavra, né? E terminei não cantando, mas na próxima semana estaremos cantando para vocês. E amanhã, às 2h, estarei na Converte TV e Rádio, fazendo esse programa pela Converte lá. Aqui eu estou fazendo de casa, no nosso estúdio aqui, pela Converte também. E no sábado, à meia-noite, nós estaremos com a vigília, Graça e Paz, que ela vai de 0h até 2h. Todos vocês são convidados para estarmos conosco. Grande e eterno Deus, nós oramos, Senhor, neste momento, por todas as pessoas que estiveram conosco nesta live, que elas, Pai, sejam abençoadas, que todos os pedidos que elas colocaram aqui nesta lista de nomes com seus pedidos de oração, pela família, pela restauração do marido, pela restauração dos filhos, por causa da justiça, todas as situações, Senhor, que eles colocaram aqui, eles e elas, colocaram aqui para que nós orássemos. Nesse momento, Pai, eu estou colocando em tuas mãos santas e poderosas. Receba, Pai, todos esses pedidos de oração dos teus filhos. Esses, Pai, são os filhos teus que vão morar no céu, morar na nova Jerusalém celestial. Pai, eu te apresento cada um de uma forma carinhosa, Pai, de uma forma amorosa, Pai. Se eu tenho crédito contigo no céu, que eu sei que eu tenho, eu te apresento, Pai, esses teus filhos, que o Senhor possa resolver problema por problema, situação por situação, e possa derramar sobre eles bênçãos sem medidas. E todos dizem amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um de vocês e sobre mim também. E resplandeça o seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos abençoe, nos trazendo a paz, a alegria, a felicidade. Tudo aquilo de que precisamos. E principalmente a misericórdia, que é a salvação. E todos digam amém. Eu mando para vocês um beijo bem grande em seus corações. Que o Senhor os abençoe de uma maneira grande, muito grande. Salete Santos, ela está dizendo amém. Rose Borboleta, amém. Que lindo. Eu estou amando a presença de vocês. Vocês são bênçãos na minha vida. Um beijo bem grande. Amém? Estou me despedindo. Até amanhã. Amanhã à tarde, 2h, estarei com vocês. Nessa mesma situação. Beijo, 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 beijo. Amém? Glória a Deus.